Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. E pela nossa salvação. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Margarida Maria de Alacoque, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Eu mandei lá no grupo o roteiro da nossa aula. Acabei de mandar. No grupo da Perseverança. E eu não sei se vocês tiveram tempo de baixar, comprar, ou ler a carta encíclica do Papa Pio XII que fundamentou, né, a nossa última aula, que é essa que eu estou escrevendo aqui no quadro.
No mês passado, então, a gente começou a falar do assunto do culto ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma aula, graças a Deus, muito proveitosa. A gente falou de diversos outros assuntos. Já falamos de alguns aspectos práticos, como a entronização do Sagrado Coração de Jesus em nossas casas. Falamos também do apostolado da oração, da importância, do apostolado, e até ficou aí uma sugestão de que nos comprometamos por, se for da vontade de Deus, fazer parte, quem sabe, do apostolado da oração, que é um compromisso muito mais interior do que exterior, Mas a ideia hoje é a gente aprofundar um pouco mais essa questão, principalmente num sentido interior, do que significa de fato esse culto ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tem sempre um risco, da gente viver a devoção de uma maneira exclusivamente exterior, Sempre nós corremos esse risco. Nós podemos cair nessa tentação. Então, a ideia hoje é a gente aprofundar um pouco esse estudo, a formação, a nossa formação pessoal a respeito dessa devoção, desse culto, para que a gente saiba exatamente o que significa ter devoção ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, o que significa esse culto e como isso é decisivo para o nosso crescimento espiritual, para a salvação das nossas almas, eu poderia dizer. Então vamos só ler algumas passagens da Sagrada Escritura, que eu tinha até, está no roteiro, eu tinha até selecionado para ler na aula passada, mas eu falei tanto que não deu tempo. Então vamos ler na aula de hoje. A única passagem que na realidade eu acabei por ler, que eu me lembro, a minha cabeça não está muito boa, foi a do livro do profeta Isaías. Isaías 12, versículos de 1 a 6. Então vamos reler essa passagem, porque é ela que dá título à encíclica, Vamos lá, Isaías 12, versículos de 1 a 6. Isaías 12, versículos de 1 a 6. E dirás naquele tempo: eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes. Vossa cólera se aplacou e vós me consolastes. Eis o Deus que me salva. Tenho confiança e nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor, e Ele foi o meu Salvador. Vós tirareis com alegria água das fontes da salvação, e direis naquele tempo: louvai o Senhor, invocai o seu nome, fazei que suas obras sejam conhecidas entre os povos, proclamai que seu nome é sublime, cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, e que isto seja conhecido por toda a terra. Exultai de gozo e alegria, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Na realidade, o título da encíclica está no versículo 3. Vós tirareis com alegria água das fontes da salvação. No caso, aurietes, em latim, em português seria aurireis, aqui está tirareis, aurireis águas. Então, vós tirareis com alegria a água das fontes da salvação. Então, no caso aqui, a imagem que o Papa Pio XII propõe para nós é que o coração de nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte da nossa salvação. E é dele que brota, esta água que nos salva.
que de fato a água é o próprio Deus, né? A água viva, né? Quando a gente pode pensar aqui naquele evangelho da Samaritana, né? Capítulo 4, depois vocês podem ler o capítulo 4 do evangelho de São João, aquele encontro de nosso Senhor Jesus Cristo com a Samaritana. Ele fala de uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna, né? Essa fonte de água viva é o Espírito Santo, é o próprio Deus, né? É o amor de Deus em pessoa divina, que é o Espírito Santo. Então, é no coração de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Papa Pio XII fala isso na encíclica, é no coração de nosso Senhor Jesus Cristo que nós encontramos os dons do Espírito Santo. Então, é fundamental, como eu falava na última aula, é fundamental que vivamos profundamente este culto ao Sagrado Coração de Jesus. Não é uma opção, não é algo facultativo, é um dever moral diante de Deus, é algo próprio do católico, próprio do fiel católico. Se consagrar, né? Consagrar-se pessoalmente ao Sagrado Coração de Jesus, e aí vem a questão do apostolado da oração. Não é um dever moral pertencer ao apostolado da oração, mas isso facilita, né? Contribui para que nos consagremos pessoalmente ao Sagrado Coração de Jesus. Aqui até está o manual do apostolado da oração, quem quiser depois tirar uma foto e conhecer mais. O apostolado da oração, muito mal comparando, é como se fosse uma empresa, né? Quando a gente deseja fazer algo na sociedade, muitas vezes a gente se une a outras pessoas, né? E o nome disso é uma empresa, um empreendimento, né? A questão é que a empresa ela tem que ter, né, a busca do lucro, né? No caso das empresas espirituais, o lucro é o céu, né? É a nossa salvação eterna com Deus no céu. Então, o apostolado da oração nada mais é do que isso. Eu desejo me consagrar pessoalmente ao Sagrado Coração de Jesus, eu desejo salvar a minha alma, eu desejo ser santo, estar eternamente com Deus no céu, e sozinho eu me vejo fraco, eu vejo que não posso fazer muito sozinho, então eu me uno a outras pessoas numa empresa para me consagrar a minha família, a minha vida ao Sagrado Coração de Jesus. Isso é o apostolado da oração, é uma instituição multissecular que existe há séculos na história da Igreja. É claro que hoje ela sofre, né? A Igreja vive uma crise, né? Não a Igreja, né? Mas a Igreja é santa, é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a gente percebe, né, que a Igreja é muito atacada, tanto por fora como por dentro. E é claro que o apostolado da oração, assim como todas as instituições da Igreja que são feitas de homens, ela não estará isenta de problemas, né? Eventualmente a gente pode se deparar com um certo material que não é tão bom, mas independentemente disso, a gente tem que olhar a história da instituição, a gente tem que olhar por que ela foi fundada. E eu não encontro, pelo menos na minha visão, uma instituição tão recomendável para que a gente se consagre pessoalmente ao Sagrado Coração. E ao lado da consagração pessoal, que é principalmente viver a devoção das primeiras sextas-feiras, as comunhões reparadoras das primeiras sextas-feiras. Então, quem quiser se aprofundar no assunto das comunhões reparadoras, já há uma aula na playlist da Perseverança sobre esse assunto. Basta resgatar esta aula e ouvir. Nada impede que a gente volte ao assunto das comunhões reparadoras, mas ao lado disso, a consagração das nossas famílias e das nossas casas. E aí vem a questão da entronização do Sagrado Coração de Jesus nas nossas casas. E através da entronização nós consagraremos as nossas famílias, os nossos lares, as nossas casas ao Sagrado Coração de Jesus. E é claro que a partir de nós mesmos e das nossas famílias, tudo deve ser consagrado
ao Sagrado Coração de Jesus. As cidades deveriam ser consagradas, os bairros, os estados, as nações deveriam ser consagradas ao Sagrado Coração de Jesus. Tudo, absolutamente tudo. Isso já aconteceu, né? Inclusive no Brasil, o Cristo Redentor é uma imagem do Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Deveria ser mais claro isso no projeto original, mas ele continua a ser uma imagem do Sagrado Coração. Inclusive, quando ele foi inaugurado, houve, né, o Rio de Janeiro era a capital, né, do Brasil naquele momento, houve uma consagração do Brasil. Então, é importantíssimo que não deixemos de viver profundamente essa devoção, e esse é o objetivo da aula de hoje. Então, vamos à segunda passagem, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, é uma passagem em que nosso Senhor fala expressamente do seu coração. Mateus 11, versículos 25 a 30. Aqui eu diria que é um convite, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que não seja tão claro, a igreja precisou de séculos, né, para discernir, né, concretamente a devoção, e nosso Senhor inclusive apareceu, né? Vale a pena, é importante que vocês saibam, eu pedi a intercessão de Santa Margarida Maria de Alacoque, porque foi a esta santa francesa, é uma santa visitandina, né? Visitandina é porque ela pertencia à Ordem da Visitação, que foi uma ordem fundada por São Francisco de Sales e Santa Joana Francisca de Chantal. Essa ordem teve no século XVIII uma religiosa chamada Santa Margarida Maria de Alacoque. Só voltando um pouquinho, na aula passada você falou que você repetiu agora, consagrar os bairros, as cidades, o país, a escrevedora do Cristo Redentor e uma imagem. Aí você falou do condomínio, empresa e tal. Necessariamente você disse para uma imagem, colocar uma imagem, sabe, no condomínio ou na empresa, para que seja sempre que se consagra, você precisa ter uma imagem, que não necessariamente é uma imagem, pode ser um quadro. Então, nisso tem uma certa liberdade, mas tem que ter uma imagem, pode ser uma escultura, uma pintura, algo que remeta ao Sagrado Coração. Pode ser Nosso Senhor, na minha casa eu mandei para vocês, é o coração mesmo, lá com Santo Inácio de Loyola e São Luís Gonzaga, ajoelhados. Faz da mesma forma, pede para o sacerdote tem um rito próprio para que seja feita a entronização, mas sim, seria ótimo, né, que os nossos condomínios, mas infelizmente hoje tem até o Estado laico invadiu os nossos condomínios, né? Algumas convenções de condomínio até vedam qualquer tipo de reunião de ordem religiosa, né? Então, infelizmente, o Estado laico tem essas consequências danosas, mas se houver um condomínio em que as pessoas não são refratárias a Nosso Senhor, e o síndico é católico, ou pelo menos aberto a essas coisas, seria ótimo que fosse feito. E aí colocada uma imagem, seria espetacular. Mas sim, qualquer entronização que é feita, ela é acompanhada de uma imagem, de um quadro do Sagrado Coração. Tá? Mas então, no século XVIII, Santa Margarida Maria de Alacoque, ela foi visitada por Nosso Senhor Jesus Cristo, e ali foi apresentada de uma maneira mais concreta a devoção, o culto ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele momento Nosso Senhor já pediu, né, que a França fosse consagrada, né, de uma maneira muito concreta. Isso foi 100 anos antes da Revolução Francesa, né? Então não tenhamos dúvidas que se o rei da França tivesse obedecido Nosso Senhor através daquela religiosa, a Revolução Francesa não teria acontecido, ou não teria sido
tão danosa quanto foi. E nós vivemos até hoje os males decorrentes da Revolução Francesa, né? Então, é muito legal ver, até neste ano em que nós teremos eleições, né? E às vezes nós nos angustiamos tanto com os males temporais. É importante sabermos, como Nossa Senhora falou também em Fátima com os 3 pastorinhos, que é importante que façamos algo. As ações são importantes, o apostolado é importante, mas antes disso vem a oração e a penitência. E então que possamos nos comprometer com as devoções, né, as comunhões reparadoras das primeiras sextas, das 9 primeiras sextas-feiras, que eu já recomendei para vocês que sejam todas as primeiras sextas, as 12 sextas-feiras do ano, as primeiras sextas-feiras, os 5 primeiros sábados, mas que eu já recomendei para vocês que sejam os 12 primeiros sábados. Essa devoção que está muito ligada à aparição de Nossa Senhora em Fátima, e também a uma vida concreta de oração e de penitência. Acima de tudo, é isso que vai, por exemplo, livrar o Brasil da ameaça do comunismo, da ameaça do aborto, da cultura da morte. Acima de tudo isso é a nossa oração, a nossa penitência. Rezar o terço todos os dias, quem puder, quem sabe, rezar o Santo Rosário, nem que seja, se não diariamente, o máximo de vezes possível, a Santa Missa frequente, as comunhões frequentes, tudo isso deve ser oferecido. E assim nós nos livramos, além de, claro, crescermos no bem, crescermos espiritualmente, nos libertamos dos males, mesmo os males temporais, materiais, seja individualmente, seja enquanto sociedade. Mas vamos aqui ao Evangelho de São Mateus, então, como eu falava, capítulo 11, versículos 25 a 30. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Então, essa passagem, é claro que ela não fala explicitamente do culto ao Sagrado Coração, mas há inúmeros pontos aqui que se aplicam perfeitamente a este culto, né? Primeiro, a questão dos humildes, né? Dos pequenos, né? É interessante que o culto ao Sagrado Coração de Jesus, da mesma maneira o culto ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, já falei para vocês também ao Castíssimo Coração de São José. Então existe também uma devoção das primeiras quartas-feiras, exatamente. Estes cultos, eles podem e devem ser vividos por todas as pessoas, e isso é que é muito rico, né? E interessante. Os simples, os humildes, os pequeninos, da mesma maneira os grandes, podem e devem viver cada uma destas devoções. Então, elas são totalmente acessíveis às pessoas em geral. Então, isso chama muito a atenção, está completamente de acordo com a passagem. E também o fato de que somente o Filho conhece o Pai e a quem o Filho quiser revelar. Então, se nós quisermos chegar ao Pai, se nós quisermos chegar a Deus, devemos ir através do Filho, através de nosso Senhor Jesus Cristo. E é evidente que, quando falamos do Sagrado Coração de Jesus,
É esse o único caminho para o Pai. Quando falamos do Sagrado Coração de Jesus, lembremos-nos daquela passagem que está em São João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, não se trata de um acessório, não se trata de algo que eu faço ali durante algum tempo, não. Isso tem que ser a essência da nossa vida, a essência do nosso viver. Quando a gente fala do Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele precisa estar presente. Eu sei que não é tão fácil quando a gente não está acostumado, mas depois que entra no sangue, né? Depois que fica na veia, você realmente vai ficar com aquilo presente a todo momento. E é esse o caminho. É esse o caminho para a vida eterna, é esse o caminho para o céu. É o Filho. E ter devoção, né? Ter culto, de fato ter o Filho como um caminho, pelo Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que ele nos ensinou, esse coração que é manso e humilde. Então, não tenhamos assim o menor receio de nos entregarmos a este culto. Como ele fala aqui, vinde a mim vós todos. São todos, para todos. Que estáis aflitos sob o fardo. Quem não está aflito, né? Quem de nós não tem as suas angústias, as suas aflições? Quem de nós não tem as suas inquietações? Então, vamos a nosso Senhor Jesus Cristo. Abracemos essa devoção. Vivamos essa devoção concretamente. Não de boca, não com práticas simplesmente exteriores, concretamente. E se vocês nesse momento ainda não entendem tão bem o que significa o culto ao Sagrado Coração de Jesus, fiquem tranquilos, porque a ideia é justamente na aula de hoje aprofundar e ainda ter uma aula no próximo mês, ainda sobre o mesmo assunto, para que a gente possa de fato ter aí 3 aulas, para que fique bem concreto, bem prático, decisivo nas nossas vidas. E eu ainda pretendo na aula que vem unir essa devoção com outra devoção que eu até trouxe aqui alguns materiais, que é a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Porque é muito interessante, o mês de junho ele é dedicado ao Sagrado Coração e o mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. E claro que são 2 devoções que estão intimamente ligadas, estão totalmente ligadas. E é importantíssimo que resgatemos concretamente estas práticas tão tradicionais na vida da igreja e que infelizmente foram esquecidas por muitos. Então vamos aqui à terceira e penúltima passagem, que está no Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 37 a 39, João 7, versículos 37 a 39, eu acho até que eu cheguei a ler essa passagem na própria encíclica na última aula, mas vamos lê-la aqui na Escritura, João 7, versículos 37 a 39. No último dia, que é o principal dia da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então aqui mais uma vez é uma referência ao Antigo Testamento, especificamente aos livros do profeta Zacarias 14, versículo 8, e Isaías 58, 11, do seu interior manarão rios de água viva. E aqui, claramente, o autor sagrado, no caso São João Evangelista, ele explica que esses rios de água viva se referem, ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo que será, e ainda é derramado sobre nós.
E aí, por fim, a última passagem é quando isso acontece efetivamente na história, quando o lado, o coração de Nosso Senhor é aberto na cruz e, de fato, ali mana sangue e água. Então vamos ao Evangelho de São João, capítulo 19, ainda no Evangelho de São João, a partir do versículo 25. João 19, a partir do versículo 25. Só para que vocês, de fato, compreendam como que... É claro que sem a igreja a gente não consegue ler a Escritura, Mas quando a igreja nos coloca para ler as passagens certas, na sequência a gente compreende que o culto ao Sagrado Coração já estava presente na Escritura, já estava revelado, mesmo que só o Espírito Santo para iluminar a igreja, para que ela compreenda estas verdades. Então vamos lá, João 19, a partir do versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de ísopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Então, aqui, a igreja, os padres da igreja especialmente, interpretaram, viram o nascimento da igreja, da mesma maneira que Eva nasceu do lado aberto de Adão, enquanto Adão dormia. A igreja, que é a esposa de Cristo, nasce do seu lado aberto na cruz, enquanto Cristo dormia o sono da morte. Então, aqui, também a igreja enxerga os dois sacramentos, fundantes, da nossa vida espiritual, fundantes da própria igreja. Na água está figurado, simbolizado, representado o sacramento do batismo, e no sangue o sacramento da Eucaristia. Então, de alguma maneira também, aqui a gente consegue enxergar presente o próprio culto ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que é do coração de Nosso Senhor, como dizem as passagens que nós lemos antes, é do coração de Nosso Senhor que brota essa água viva, a água viva que jorra para a vida eterna, o Espírito Santo de Deus. Então, essas passagens nos ajudam a compreender a importância do culto ao Sagrado Coração de Jesus, e o fruto espiritual que eu desejo
dessas aulas para mim e para vocês é que tomemos essa decisão. Nos decidamos concretamente por ter o Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo presente em nossas vidas, efetivamente presente. Então, eu não sei se vocês estão com a encíclica aí, se não tiverem, não tem problema, eu só recomendo, não sei se a Luísa depois pode procurar na internet, se for o caso, colocá-la no grupo, mas é importante, é muito importante que vocês leiam, é uma leitura muito tranquila, ela não é grande a encíclica, ela tem umas 60 páginas, menos até porque a edição aqui ela é bem espaçada, mas vamos ver aqui então o que significa efetivamente o culto ao Sagrado Coração, que na realidade, quando a gente fala do coração, do órgão físico, do órgão do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, este é um símbolo do amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Então, o Sagrado Coração de Jesus é o símbolo do seu amor pelo Pai eterno, do seu amor por todos e por cada um de nós. E aqui, a primeira parte que eu escolhi para ler, e a partir disso comentar, é quando o Papa Pio XII fala do tríplice amor do Redentor para com o gênero humano. O amor de nosso Senhor, que é ao mesmo tempo divino, espiritual e sensível. É a partir do parágrafo 21 da encíclica. Mas quem não está com a encíclica aí, fica tranquilo que eu vou ler de forma bem pausada. Já está lá no grupo? Está ótimo. Então, fica mais fácil. Deixa eu tentar ver aqui no grupo se o parágrafo é o mesmo, só para que a gente não... Tomara que seja. Deixa eu só abrir aqui. Então Então tá juntinho. Então é só vocês abrirem aí. Tá até com a mesma divisão que tá lá no... Então vamos lá. O tríplice amor do Redentor para com o gênero humano. Divino, espiritual e sensível. Mas a fim de, na medida que isso é dado aos homens mortais, poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e comprimento, a altura e profundidade da insondável caridade do Verbo encarnado para com seu Pai Celestial e para com os homens manchados de tantas culpas, convém ter bem presente que o amor não foi unicamente espiritual, como convém a Deus, visto que Deus é Espírito. Indubitavelmente, de índole puramente espiritual, foi o amor nutrido por Deus para com nossos progenitores e para com o povo hebreu. Por isso, as expressões de amor humano, quer conjugal, quer paterno, que se leem nos salmos, nos escritos dos profetas e no cântico dos cânticos, são indícios e símbolos de um amor verdadeiro, mas totalmente espiritual, com que Deus amava o gênero humano. Ao contrário, o amor que se exala do Evangelho, das cartas dos apóstolos e das páginas do Apocalipse, onde se descreve o amor do coração de Jesus, não compreende somente a caridade divina, mas se estende também aos sentimentos do afeto humano. Para todo aquele que faz profissão de fé católica, essa verdade é indiscutível. Com efeito, o Verbo de Deus não tomou um corpo ilusório e fictício, como já no primeiro século da era cristã ousaram afirmar alguns hereges que atraíram a severa condenação do apóstolo João, porque muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado espalham-se pelo mundo.
Este é o sedutor, o anticristo. Porém, ele, o Verbo de Deus, uniu à sua divina pessoa uma natureza humana, indivídua, íntegra e perfeita, concebida no seio imaculado de Maria Virgem por obra do Espírito Santo. Nada, pois, faltou à natureza humana assumida pelo Verbo de Deus. Em verdade, ele a possui sem nenhuma diminuição, sem nenhuma alteração, tanto nos elementos constitutivos espirituais quanto nos corporais, a saber, dotada de inteligência de vontade e demais faculdades cognoscitivas internas e externas, dotada igualmente das potências afetivas, sensitivas e das suas correspondentes paixões. É isso que ensina a Igreja Católica, por estar sancionado e solenemente confirmado pelos romanos pontífices e pelos concílios ecumênicos, inteiro nas suas propriedades, inteiro nas nossas, perfeito na divindade e perfeito ele próprio na humanidade, todo Deus feito homem e todo o homem subsistente em Deus. Então, isso aqui retoma, né, alguns pontos da catequese que vocês já tiveram, mas é sempre bom recordar, até para que a gente não caia em heresia, né, não perca a fé católica, mas isso tem que estar bem consolidado para vocês. O que o Papa Pio XII está a afirmar aqui é que o amor de Deus, até a encarnação, era um amor puramente espiritual. Por mais que em todo o Antigo Testamento haja inúmeros exemplos, né, que mostram este amor, né, representado como um amor conjugal, como um amor de um pai por um filho, até no livro do profeta Isaías, o amor de uma mãe por um filho. Tudo isso é uma imagem do amor de Deus, que é concreto, é verdadeiro, é evidente que ele é maior do que tudo, mas um amor puramente espiritual, porque Deus é puro espírito. Até o momento da encarnação, Deus, ele é puro espírito. Nós cremos num Deus que é uno e trino, né? Espero que todos vocês saibam, Deus, ele é uno e trino. É um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O que acontece, ou o que aconteceu na história, é que o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou. Ele se fez homem, sem deixar de ser Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, a partir da encarnação, ele é 100% Deus e 100% homem. Uma só pessoa com duas naturezas, aí que está o ponto. Infelizmente, houve uma heresia chamada nestorianismo, que dizia que nosso Senhor, na realidade, eram duas pessoas com duas naturezas. Por isso é que Nestório negava que Nossa Senhora fosse mãe de Deus. Isso foi na época do concílio de Éfeso, no século IV. E aí vem o concílio de Éfeso e afirma que Nossa Senhora é mãe de Deus. Por quê? Porque não são duas pessoas, é uma pessoa apenas, a pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Logo, se Nossa Senhora é mãe daquela única pessoa e aquela única pessoa é Deus, ela é mãe de Deus. É algo lógico até. Um simples silogismo resolve a questão. Uma só pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e depois a Igreja definiu que a natureza divina e a humana estão unidas na única pessoa divina do Filho, e aí vem a noção de união hipostática. Hipóstase em grego é pessoa, por isso união hipostática, a união da natureza, das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, na única
pessoa. E por que falar disso nesta aula? Porque a partir da encarnação, aquele amor que era puramente espiritual, em nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa a ser também humano, sensível. Afinal, nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem completamente. Ele é igual a nós, com exceção do pecado. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, passou a nos amar enquanto homem. Ele permaneceu, ele continuou a nos amar como Deus e também passou a nos amar enquanto homem. Então vejam que é um amor espiritual, e espiritual ao mesmo tempo divino e humano, porque o homem ele tem uma dimensão espiritual que é a alma. Então ele que já nos amava como Deus passou a nos amar também enquanto homem com a sua alma, por isso um amor espiritual humano, mas também um amor sensível, porque ele tem um corpo. Ele não assumiu durante um tempo, eu não sei se vocês já pararam para pensar, imagino que sim, nosso Senhor não se fez homem durante um tempo, nosso Senhor se fez homem para sempre. Então, hoje, neste momento, é claro que ele está fora do tempo, ele está na eternidade, mas nosso Senhor está à direita do Pai, no céu, corpo e alma, como Deus, que é, e homem que se fez naquele momento e por toda a eternidade. E também um amor que é sensível, e aí vem a questão do coração. O que acontece quando nós amamos, O nosso coração não bate mais forte, não bate mais forte quando vem não somente o amor do homem pela mulher, mas qualquer amor humano, o coração participa deste amor, o corpo como um todo, mas o coração ele simboliza a totalidade do corpo, a totalidade do ser de alguma forma, porque é um órgão, de alguma maneira nós vivemos no ritmo dos nossos corações. Então, na Escritura, o coração ele tem esse significado, ele representa o ser enquanto tal, de alguma forma a totalidade do ser, por isso é que ele é símbolo do amor. Então vejam que a partir da encarnação, então, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus por nós, ele é espiritual, divino e humano e também sensível. E por isso é que o culto ao Sagrado Coração de Jesus, na realidade, é o culto ao amor de Deus por nós. Este é o coração que tanto amou os homens, É isso que Nosso Senhor fala para Santa Margarida Maria de Alacoque. Este é o coração que tanto amou os homens. E aí vem a continuação que não é tão agradável, mas infelizmente verdadeira, e é alvo apenas de ingratidões, é alvo apenas de rejeição. E isso infelizmente acontece até hoje por parte da maioria dos homens, Mas não deve acontecer nas nossas vidas, não deve acontecer conosco. Então vamos corresponder a este amor. E o culto ao Sagrado Coração de Jesus é isto, nada mais é do que corresponder ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar aqui no parágrafo 22. Não havendo, pois, dúvida alguma de que Jesus possuía um verdadeiro corpo humano, dotado de todos os sentimentos que lhe são próprios, entre os quais campeia o amor, do mesmo modo é muito verdade que ele foi provido de um coração físico, em tudo semelhante ao nosso, não sendo possível que a vida humana, privada deste excelentíssimo membro do corpo, tenha a sua natural atividade afetiva.
Por conseguinte, o coração de Cristo, unido hipostaticamente à pessoa divina do Verbo, sem dúvida deve ter palpitado de amor e de qualquer outro afeto sensível. Contudo, esses sentimentos eram tão conformes e estavam tão em harmonia com a vontade humana, transbordante de caridade divina, e com o próprio amor infinito que o Filho tem com o Pai e com o Espírito Santo, que jamais se interpôs a mínima oposição e discórdia entre esses três amores, no título lá divino, espiritual e sensível. Todavia, o fato de haver o Verbo de Deus assumido a verdadeira e perfeita natureza humana e de lhe ter sido plasmado e como que modelado um coração de carne, que não menos do que o nosso fosse capaz de sofrer e de ser ferido, esse fato, digamos, se não é visto e considerado a luz que emana não só da união hipostática e substancial, mas também da verdade da redenção humana, que é, por assim dizer, o complemento daquela, a alguns poderia parecer escândalo e loucura, como de fato aos judeus e gentios pareceu Cristo crucificado. Ora, os símbolos da fé, perfeitamente concordes com as divinas Escrituras, asseguram-nos que o Filho unigênito de Deus assumiu a natureza passível e mortal, com a mira posta principalmente no sacrifício cruento da cruz, que ele desejava oferecer com o fim de realizar a obra da salvação do homem. Além disso, esta é a doutrina exposta pelo apóstolo das gentes, porque aquele que santifica e os santificados, todos tiram de um a sua origem, razão pela qual ele não tem escrúpulos de chamá-los irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos. Outrosim, eis-nos aqui, eu e meus filhos que Deus me deu. E por isso que os filhos têm comuns a carne e o sangue, ele também participou das mesmas coisas, pelo que em tudo teve de se assemelhar a seus irmãos, a fim de ser um pontífice misericordioso e fiel para com Deus, em ordem a expiar os pecados do povo, já que em razão de haver ele mesmo padecido e de ter sido tentado, pode também dar a mão aos que são tentados. Essa citação da carta aos Hebreus, na realidade, nos recorda que aquilo que foi assumido foi redimido. Então é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo assumiu em tudo a nossa condição humana, porque ele tinha que nos salvar totalmente. Por isso é que nosso Senhor, de fato, tudo o que ele fez, tudo o que ele assumiu, passa a ter uma dimensão redentora, como, por exemplo, a própria família, a própria vida em família. A partir do momento em que o próprio Deus que se fez homem tem uma família, a vida familiar, as atividades domésticas, elas passam a ter um valor redentor. Isso vale, por exemplo, para o trabalho. Nosso Senhor Jesus Cristo, filho do carpinteiro, filho de São José, e ele também carpinteiro, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu trabalho, o trabalho humano passa a ter um valor de redenção, um valor redentor. E isso vale, acima de tudo, a nossa natureza humana. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se encarnou, como diz aqui o Papa Pio XII, em ordem à redenção. Ele se fez homem para nos salvar, para nos redimir, para sofrer, morrer, dar a sua vida por nós e ressuscitar ao terceiro dia. E assim, ele, além de remir os nossos pecados, pagar o preço pelos nossos pecados através do derramamento do seu preciosíssimo sangue, ele também, ao ressuscitar ao terceiro dia, abriu as portas do céu para nós e permitiu que nós
estivéssemos por toda a eternidade com Deus no céu. Então vejam que quando nós falamos aqui da encarnação e da redenção, na realidade é a mesma verdade, a verdade do Deus que nos salva, do Deus que nos ama e nos salva. Então, quando falamos do culto ao Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, o que significa isso? É a nossa união concreta com esse mistério, o mistério do amor de Deus por nós e a nossa correspondência a este amor. É algo que nós precisamos meditar a cada instante das nossas vidas. É bem apropriado dizer, a cada batida dos nossos corações, se nós fôssemos santos, nós meditaríamos a respeito deste mistério, o mistério do amor de Deus por nós e a correspondência que devemos ter para com este amor. E esse é o convite que o Papa Pio XII fala na próxima passagem que eu vou ler para vocês, que é justamente a partir do parágrafo 29. Vamos lá, é o outro capítulo, né? O Papa vai continuar aí neste capítulo. Lá no parágrafo 29 ele fala da participação ativa e profunda que teve o Sagrado Coração de Jesus na missão salvadora do Redentor. E aí, justamente no primeiro item deste capítulo 3, o Sagrado Coração de Jesus, símbolo de amor perfeito, sensível, espiritual, humano e divino durante a vida terrena do Salvador. Eu recomendo que depois vocês leiam a encíclica inteira, claro, mas especialmente este capítulo, e deste capítulo vocês tirem assim fontes para a oração de vocês, para a meditação de vocês, porque aqui o Papa mostra como em toda a sua vida nosso Senhor Jesus Cristo nos amou, e nos amou com um coração de carne como o nosso. É claro que através da sua alma humana. Vamos lá. Parágrafo 29. Agora, veneráveis irmãos, para que destas piedosas considerações possamos tirar abundantes e salutares frutos, bom é meditarmos e contemplarmos brevemente os múltiplos afetos humanos e divinos de nosso Salvador Jesus Cristo, dos quais, durante o curso da sua vida mortal, o seu coração participou e continua agora participando, e não deixará de participar por toda a eternidade. Nas páginas do Evangelho é onde principalmente encontraremos a luz pela qual, iluminados e fortalecidos, poderemos penetrar no segredo deste divino coração e admirar com o apóstolo das gentes as abundantes riquezas da graça de Deus, na bondade usada conosco por amor de Jesus Cristo. O apóstolo das gentes, vocês sabem, né? É São Paulo. Aqui no caso, Efésios 2, versículo 7. O adorável coração de Jesus Cristo pulsa de amor, ao mesmo tempo humano e divino, desde que a Virgem Maria pronunciou aquela palavra magnânima, fiat, faça-se, e o Verbo de Deus, como nota o apóstolo, ao entrar no mundo, disse: não quiseste sacrifício nem oferenda, mas me apropriaste um corpo. Holocausto pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis que venho, segundo está escrito de mim no princípio do livro, para cumprir, ó Deus, a tua vontade. Por esta vontade, pois, somos santificados pela oblação do corpo de Cristo, feita uma só vez. Hebreus 10, versículos 5 a 7 e 10. Só um parênteses aqui. Vejam que tradicionalmente, né,
o autor da carta aos Hebreus é São Paulo, né? Hoje é que alguns exegetas, estudiosos da Sagrada Escritura, dizem que não foi São Paulo, mas ao mesmo tempo o autor ficou desconhecido. Então hoje o que comumente se fala é o autor da carta aos Hebreus. Eu assim tomei essa decisão há pouquíssimo tempo na minha vida, eu voltarei a dizer São Paulo. Na verdade não voltarei, né? Eu passarei a dizer que é São Paulo, porque se não se sabe quem é o autor, e um Papa aqui do século XX diz de maneira muito clara, com muita naturalidade, que é São Paulo, não me parece haver necessidade de ficarmos com esse preciosismo, o autor da carta aos Hebreus, se a Igreja ao longo de 2000 anos cita essa carta como uma carta de São Paulo, não há nenhum problema, né? Isso é livre, claro, que digamos que é São Paulo. E a citação que o Papa Pio XII aqui faz de São Paulo é, na realidade, uma citação do Salmo 40, só para que vocês saibam, que São Paulo, na carta aos Hebreus, coloca como o momento da encarnação, como se o Filho, lá na eternidade, dissesse ao Pai: eis que venho fazer a vossa vontade. E é tão bonito a gente pensar, né, nessa proposta que o Papa Pio XII faz para nós de meditarmos sobre o amor, né, de nosso Senhor Jesus Cristo como homem, né, a partir da encarnação. Qual é o momento em que este amor de Deus, que ao longo de toda a história da salvação foi um amor por nós homens espiritual, exclusivamente espiritual, qual foi o momento em que esse amor passou a ser também humano e também sensível, através de um corpo, especialmente através de um coração? Foi o momento exato da encarnação. Olha que bonito a gente pensar nisso. Quando Nossa Senhora diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Neste momento ela ficou grávida. Neste momento, pelo poder do Espírito Santo, neste exato momento, ela concebeu. Ela concebeu pelo poder do Espírito Santo, e neste momento Nosso Senhor já nos amava. Já nos amava de modo humano, de modo sensível. E o Evangelho vai nos brindar com inúmeras fontes, né, de meditação deste amor. Pensem, por exemplo, em Nosso Senhor, que na barriga de Nossa Senhora já cura, santifica e salva São João Batista. Essa é a fé da igreja. Por isso é que a igreja celebra no dia 24 de junho a festa de São João. Aquele dia é o dia do nascimento. Não é à toa que esse dia está situado 6 meses antes do Natal. Por quê? Porque Santa Isabel engravidou 6 meses antes de Nossa Senhora. Isso está expresso nas Escrituras. E por que todos os santos da igreja são celebrados no dia da sua morte? Porque eles não nasceram santos, eles nasceram com o pecado original e morreram santos. E São João Batista, a exemplo de Nossa Senhora e de nosso Senhor Jesus Cristo, é celebrado no dia do seu nascimento, porque ele já nasceu santo. Então vejam aqui concretamente o amor de um bebê na barriga de sua mãe, que já santificou São João Batista, já curou, já o salvou desde a barriga de Nossa Senhora e São João Batista ali na barriga de Santa Isabel. Então vejam que o Evangelho, ele tem assim uma fonte quase infinita de meditação do amor de nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, a meditação do Sagrado Coração de Jesus, que nada mais é que um símbolo desse amor. Então vamos continuar aqui ainda no parágrafo 30 da encíclica, porque o Papa vai continuar com vários exemplos aí e citações da Sagrada Escritura que, se vocês quiserem, vocês podem pegar depois exemplos deste amor. Vejam só: de maneira semelhante palpitava de amor o seu coração, em perfeita harmonia com os afetos da sua vontade humana
e com o seu amor divino, quando na casa de Nazaré ele mantinha aqueles celestiais colóquios com sua dulcíssima mãe e com seu pai putativo, São José, a quem obedecia e com quem colaborava no fatigante ofício de carpinteiro. Esse mesmo tríplice amor movia o seu coração nas suas contínuas excursões apostólicas, quando realizava aqueles inúmeros milagres, quando ressuscitava os mortos ou restituía a saúde a toda sorte de enfermos, quando sofria aqueles trabalhos, suportava o suor, a fome e a sede, nas vigílias noturnas passadas em oração a seu Pai amado, e finalmente nos discursos que pronunciava e nas parábolas que propunha, especialmente naquelas que tratam da misericórdia, como a da dracma perdida, a da ovelha desgarrada e a do filho pródigo. Nessas palavras e nessas obras, como diz Gregório Magno, manifesta-se o próprio coração de Deus. Conhece o coração de Deus nas palavras de Deus, para que com mais ardor suspires pelas coisas eternas. Então, veja que o convite que o Papa faz para nós aqui é que nós de fato meditemos sobre o amor de nosso Senhor Jesus Cristo em cada momento, em cada versículo, especialmente, claro, dos evangelhos, dos 4 evangelhos. E vejam que o Papa coloca aqui passagens que nem estão na Escritura, como, por exemplo, esses santos colóquios, né? Colóquios são conversas de Nosso Senhor com Nossa Senhora. Como faria bem para nós, né, meditarmos sobre o cotidiano da Sagrada Família, o cotidiano, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo com Nossa Senhora, lá na carpintaria com São José, as conversas que eles tinham, como Nosso Senhor trabalhava, como São José trabalhava, como eles se dedicavam às atividades domésticas, como eles se tratavam em casa, como seria, né, e como é enriquecedor para nós fazer este exercício, né? E no Evangelho tem ali uma passagem de Nosso Senhor aos 12 anos que pode ser uma fonte para nós de meditação, e São Lucas fala de maneira muito clara que Nosso Senhor era submisso a Nossa Senhora e a São José. Então, vejam que tudo isso contribui para que tenhamos um culto concreto, interior, profundo e verdadeiro ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falava, é o culto ao amor de Deus por nós. E nada melhor do que meditarmos a respeito deste amor. A partir dos 4 evangelhos, e é claro que podemos nos servir de livros de espiritualidade, de outras fontes, mas os 4 evangelhos, sem dúvida, são uma fonte preciosa e o Papa Pio XII cita algo que o próprio catecismo também fala, da parábola do filho pródigo, né? Naquele capítulo que é dedicado ao sacramento da confissão, tem uma parte que fala da penitência, da conversão, e o próprio catecismo afirma que a parábola do filho pródigo ela é como se fosse um raio-x do coração de Deus, né? Do amor de Deus. Naquela parábola ele tem toda a dinâmica, né? Não somente da nossa conversão, mas a dinâmica do amor de Deus por nós. Então, que também nos servamos das parábolas para esse fim. As parábolas também falam do amor de Deus, os seus milagres, a sua pregação, cada palavra, cada ato, entendam isso, cada ação de nosso Senhor Jesus Cristo, cada
pensamento, cada palavra, cada ato é salvífico. Tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo pensou, falou e fez foi em ordem à nossa salvação e por amor. Deus é amor, né? Então, que possamos nas nossas orações, que possamos nas nossas reflexões, nas nossas meditações, crescer de fato, nos aprofundarmos sobre esta verdade do amor de Deus por nós, para que possamos melhor corresponder a este amor. Tudo deve estar direcionado para isso, melhor correspondermos ao amor de Deus. De amor ainda maior pulsava o coração, parágrafo 31. De amor ainda maior pulsava o coração de Jesus Cristo quando da sua boca saíam palavras que inspiravam amor ardente. Assim, para dar algum exemplo, quando ao ver as turbas cansadas e famintas, ele disse: tenho compaixão desta multidão. E quando, ao avistar Jerusalém, a sua cidade predileta, destinada a uma ruína fatal por causa da sua obstinação no pecado, exclamou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis recolher teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas os seus pintinhos, e não o quiseste. O seu coração também palpitou de amor para com seu pai e de santa indignação quando ele viu o comércio sacrílego que se fazia no templo, e verberou os violadores com estas palavras: escrito está, minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes dela uma espelunca de ladrões. Pois o seu coração bateu particularmente de amor e de pavor quando ele viu iminente a hora dos seus cruéis padecimentos, e quando, experimentando uma repugnância natural às dores e à morte, exclamou: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Palpitou com amor invicto e com suma amargura quando, ao receber o beijo do traidor, dirigiu-lhe aquelas palavras que parecem o convite último do seu coração misericordioso ao amigo que, com ânimo ímpio, infiel e obstinado, devia entregá-lo aos seus algozes: amigo, aqui vieste, com um beijo entregas o filho do homem? Palpitou de compaixão e de amor íntimo quando disse às piedosas mulheres que choravam a sua imerecida condenação ao suplício da cruz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, pois se assim tratam a árvore verde, que se não fará a seca? Finalmente, quando o divino Redentor pendia da cruz, sentiu o seu coração arder dos mais vários e veementes afetos, isto é, de afetos de amor ardente, de consternação, de misericórdia, de desejo inflamado, de paz serena, afetos claramente manifestados naquelas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus meu, por que me abandonaste? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tenho sede. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vejam que maravilha. E o Papa vai continuar. Eu recomendo muito que vocês leiam com muita atenção e até meditem nesse capítulo todo, porque nesse capítulo todo o Papa Pio XII vai dar assim muitas fontes para que nós compreendamos não somente o culto ao Sagrado Coração de Jesus, mas o vivamos com mais proveito, com mais fruto. Então vejam a profundidade que essa explicação do Santo Padre, do Papa Pio XII, permite que nós alcancemos com
com palavras do Evangelho que muitas vezes nas nossas leituras apressadas, nós nem percebemos. Nós passamos ao largo desses detalhes, nós passamos ao largo desse coração que palpita de amor por nós, que palpita de amor por todos e por cada um de nós. Então é fundamental que de fato nos aprofundemos, é fundamental que nas nossas orações, nas nossas leituras espirituais, possamos, como eu dizia, constantemente meditar a respeito do amor de Deus por nós. E sempre com esse propósito de pedir a Ele a graça, porque Ele é interessante, Ele não apenas nos ama, apenas entre aspas, mas Ele também nos dá a graça de amarmos de volta. Nós o amamos de volta com o amor dele, não com o nosso. Então é Ele que nos ama e é Ele que nos dá a graça de o amarmos também. Então que essas nossas orações e que o culto propriamente ao Sagrado Coração de Jesus seja essa constante súplica da nossa parte, a súplica a Deus para que nós tenhamos a graça de o amarmos de volta. E aí agora, para a gente já se encaminhar para o fim da aula, lá no parágrafo 42, o Papa vai falar especificamente do culto ao coração sacratíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai afirmar que o culto ao coração sacratíssimo de Jesus é o culto da pessoa do Verbo encarnado. Então aqui fica mais fácil para a gente compreender concretamente que culto é esse ao Sagrado Coração de Jesus. Então depois de fazer todo um capítulo ali bem descritivo dos diversos momentos em que nosso Senhor nos amou como homem, ele vai falar do culto ao Sagrado Coração de Jesus. Vejam aqui aquilo que eu dizia na aula passada, em que eu até falei da questão daquela mentalidade protestante que infelizmente se infiltrou na igreja e que muitas vezes nos afasta dessas devoções tão importantes à humanidade, à divina humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada, portanto, proíbe que adoremos o coração sacratíssimo de Jesus Cristo, enquanto é participante, símbolo natural e sumamente expressivo daquele amor inexaurível em que ainda hoje o Divino Redentor arde para com os homens. Ainda hoje, isso é muito bonito. Neste momento, mesmo quando já não está submetido às perturbações desta vida mortal, ainda então ele vive, o coração, ele vive, palpita e está unido de modo indissolúvel com a pessoa do Verbo Divino, e nela e por ela com a sua divina vontade, superabundando o coração do Cristo de amor divino e humano, e sendo imensamente rico com os tesouros de todas as graças que o nosso Redentor adquiriu com sua vida, seus padecimentos e sua morte, ele é sem dúvida uma fonte perene daquela caridade que com o seu Espírito infunde em todos os membros do seu corpo místico. Então, vejam que maravilha, uma fonte perene daquela caridade que o seu Espírito infunde em todos os membros do seu corpo místico, como está lá na carta de São Paulo aos Romanos. O amor de Deus foi derramado em nossos corações graças ao Espírito que nos foi dado, o Espírito Santo, que é o amor de Deus em pessoa divina. Então, vejam, algo que eu não falei, que o Papa Pio XII afirmou nas citações anteriores: Deus que não sofre, Deus que não é capaz de sofrer, não é capaz de padecer, ele se fez homem.
para sofrer por nós. Aquela citação, por exemplo, de Nosso Senhor que olha Jerusalém, ele chora naquele momento, ele derrama lágrimas de amor, e é claro que como não ler aquela passagem e não ver que nós somos muitas vezes Jerusalém que é visitada pela graça de Deus e não corresponde a esta graça, não corresponde a este amor, mata os profetas, no caso aqui os profetas são todas as graças que Deus nos dá, todos os momentos em que Deus nos visita e muitas vezes nós não correspondemos. Então vejam que amor é esse que Deus tem por nós, Ele que assumiu a condição humana e através da encarnação Ele passou a ser capaz de sofrer, passou a ser capaz de morrer. Deus não morre, evidentemente, mas como Ele assumiu a nossa condição humana, Ele morreu e com a sua morte venceu a própria morte, inclusive a nossa, especialmente a morte eterna no inferno, e com Ele, unidos a Ele, salvos por Ele, nós somos capazes de viver eternamente com Deus no céu. Então, vejam a importância de meditarmos sobre este amor, a importância de, através do culto ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós meditarmos a respeito deste amor para que possamos nos unir a este amor e amar Deus de volta. E não, claro, não apenas, entre aspas, Deus, mas o próximo por amor a Deus. E, claro, a nós mesmos, O próximo como a nós mesmos por amor a Deus. É com o amor dele que nós devemos amá-lo, amar a nós mesmos e amar o próximo. E o culto ao Sagrado Coração de Jesus é justamente para que possamos nos unir a este Sagrado Coração, nos unir a este amor. Então vejam que aqui está o caminho da vida eterna, sem dúvida nenhuma, o caminho da nossa santificação. E aí o Papa Pio XII vai continuar lá no parágrafo 43. Assim, pois, o coração do nosso Salvador reflete, de certo modo, a imagem da divina pessoa do Verbo e, igualmente, das suas duas naturezas, humana e divina. E nele podemos considerar não só um símbolo, mas também como que um compêndio de todo o mistério da nossa redenção. Quando adoramos o coração de Jesus Cristo, nele e por ele, adoramos tanto o amor incriado do Verbo divino, como o seu amor humano e os seus demais afetos e virtudes, já que um e outro amor moveu o nosso Redentor a imolar-se por nós e por toda a Igreja, sua esposa, segundo a sentença do apóstolo. Cristo amou a sua Igreja e sacrificou-se por ela para santificá-la, lavando-a no batismo de água com a palavra de vida, a fim de fazê-la comparecer perante si, cheia de glória, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e imaculada. Assim como amou a Igreja, Cristo continua amando-a intensamente com aquele tríplice amor de que falamos. E esse amor é que o impele a fazer-se nosso advogado, para nos obter do Pai graça e misericórdia, estando sempre vivo para interceder por nós. As preces que brotam do seu inesgotável amor dirigidas ao Pai não sofrem interrupção alguma, como nos dias da sua carne, também agora que está triunfante no céu, ele suplica ao Pai com não menor eficácia, e aquele que amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, a fim de que todos os que nele creem não pereçam, mas vivam vida eterna. Ele mostra o seu coração vivo e como ferido e inflamado de um amor mais ardente do que quando, já exânime, o feriu a lança do soldado romano.
Por isto foi ferido o teu coração, para que pela ferida visível víssemos a ferida invisível do amor. Isso é uma citação de São Boaventura. Por conseguinte, não pode haver dúvida alguma de que ante as súplicas de tão grande advogado e feitas com tão veemente amor, o Pai Celestial, que não perdoou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, por meio dele, derramará incessantemente sobre todos os homens a abundância das suas graças divinas. Então, vejam que maravilha, né? Eu tenho tentado ler de maneira muito pausada, para que possamos de fato meditar, né, enquanto lemos a respeito de todas essas riquezas que o Papa Pio XII coloca para nós. Então, essencialmente é isto. Isto significa, né? É isto que significa o culto ao coração sacratíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. É o culto da pessoa do Verbo encarnado, é o culto da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. A humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo é um instrumento, né, escolhido pelo Pai para a nossa salvação, para a nossa redenção. E não apenas, entre aspas, a nossa redenção, mas também a nossa santificação. Então, nós precisamos nos unir a esta humanidade, nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem. E esta união se dá através do culto ao Sagrado Coração de Jesus. Vejam que parece algo muito, um detalhe, um acessório, né, quando a gente fala, mas não. É a essência de tudo, é o centro de tudo, né? E é tão belo quando a gente pensa nos outros corações como caminhos, né, para este coração. E aí faz todo o sentido também ter uma profunda devoção e ter muito presente o Imaculado Coração de Nossa Senhora, porque é através do Imaculado Coração de Nossa Senhora que nós chegamos, né, com mais eficácia, mais rápido e de uma maneira melhor exatamente ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Castíssimo Coração de São José igualmente. Por isso é que eu tenho falado com vocês exatamente a consagração, digamos, à Sagrada Família, e esta devoção que devemos ter profunda à Sagrada Família, a São José, a Nossa Senhora e a Nosso Senhor Jesus Cristo. Essas três devoções, no caso Nosso Senhor é Deus, né? Mas estas devoções são obrigatórias, né? Como eu falava na última aula, e também colocava a devoção ao anjo da guarda, né? E é belo pensar que a nossa semana, né? A nossa semana, se nós a vivemos bem, né? Se nós pensamos nos 7 dias da semana, eles favorecem essas devoções obrigatórias, né? O domingo é o dia do Senhor, né? É o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é um dia especialmente consagrado a Deus. A segunda-feira, como o Tiago falou, é um dia dedicado especialmente às almas, né? Às almas do purgatório. Então, também não se trata de uma opção, né? Rezar pelas almas do purgatório, fazer penitência por elas também é um dever moral. É algo até que a gente pode fazer uma aula só sobre isso, quem sabe no mês de novembro, né, que é o mês próprio, a gente dar uma aula sobre o amor que devemos ter pelas almas do purgatório. A terça-feira é o dia dedicado aos santos anjos, então é um dia próprio, né, para a gente crescer na devoção aos nossos anjos da guarda,
e aos anjos de uma forma geral. A quarta-feira é dedicada a São José e também é um dia penitencial, porque foi na quarta-feira que Judas traiu nosso Senhor Jesus Cristo. A quinta-feira é o dia da instituição da Eucaristia, então é um dia muito próprio para a adoração ao Santíssimo Sacramento, e um dia muito próprio também para meditarmos a respeito da Eucaristia. A sexta-feira é o dia da Paixão, é o dia da Paixão de Nosso Senhor, e o sábado é dedicado especialmente a Nossa Senhora. Então vejam que se nós vivemos a semana atentos, né, ao que é próprio de cada dia, nós naturalmente viveremos estas devoções que eu tenho incentivado, né? Em março nós demos uma aula a respeito da devoção a São José. Em maio nós tivemos uma aula para falar da consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort, e tivemos no mês passado já uma aula sobre o culto ao Sagrado Coração de Jesus, e serão aí 3 aulas. Então a ideia é que possamos nos aprofundar. Então, para a gente finalizar aqui a aula, vamos dar um salto aí até o parágrafo 56, porque aí é que o Papa vai efetivamente falar do culto. Ele vai falar de espiritualidade e excelência do culto ao coração sacratíssimo de Jesus. Então a aula de hoje ela foi voltada a falar do culto de uma maneira interior, espiritual. Na aula que vem a gente vai falar de uma maneira mais prática, que é o último capítulo da encíclica. Então vamos, espiritualidade e excelência do culto ao coração sacratíssimo de Jesus. Desde quando promulgou os primeiros documentos oficiais relativos ao culto do coração sacratíssimo de Jesus, tem sido constante persuasão da Igreja, mestra da verdade para os homens, que os elementos essenciais desse culto, quer dizer, os atos de amor e de reparação, tributados ao amor infinito de Deus para com os homens, longe de estarem contaminados de materialismo e de superstição, constituem uma forma de piedade em que se põe plenamente em prática aquela religião espiritual e verdadeira que o próprio Salvador anunciou à samaritana. Já chega o tempo, e já estamos nele, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Lícito não é, portanto, afirmar que a contemplação do coração físico de Jesus impede de chegar ao amor íntimo de Deus e retarda o progresso da alma no caminho que leva à posse das mais excelsas virtudes. A Igreja repele completamente esse falso misticismo, como por boca do nosso predecessor Inocêncio XI, de feliz memória, condenou a doutrina dos que divulgavam que não devem às almas desta via interior fazer atos de amor à Santíssima Virgem, aos santos ou à humanidade de Cristo. Porque, sendo sensíveis estes objetos, o amor que a eles se dirige também há de ser sensível. Nenhuma criatura, nem mesmo a Santíssima Virgem e os santos, deve penetrar no nosso coração, porque só Deus quer ocupá-lo e possuí-lo. Os que assim pensam são naturalmente de opinião que o simbolismo do coração de Cristo não se estende a mais do que ao seu amor sensível e que, por conseguinte, não pode constituir novo fundamento do culto de latria, culto reservado só àquilo que é essencialmente divino. Ora, interpretação semelhante das sagradas imagens, todos veem que é absolutamente falsa, porque lhes coarta injustamente o significado. Contrária a isso a opinião e o ensino dos teólogos católicos, e entre eles Santo Tomás assim escreve: as imagens tributa-se culto religioso, não consideradas em si mesmas, quer dizer, enquanto realidades,
mas sim enquanto imagens que nos levam até Deus encarnado. O movimento da alma para a imagem, enquanto imagem, não para nesta, mas tende ao objeto por ela representado. Por conseguinte, do fato de tributar culto religioso às imagens de Cristo, não resulta um culto de latria diverso, nem uma virtude de religião diferente. A própria pessoa do Verbo chega, pois, o culto relativo tributado às suas imagens, sejam estas as relíquias da sua acerba paixão, seja a imagem que supera todas em valor expressivo, quer dizer, o coração ferido de Cristo crucificado. Então, vejam que aqui o Papa está a combater essa mentalidade protestante. Vejam que no passado o Papa Pio XI, condenou essa mentalidade que o Papa Pio XII, Inocêncio XI condenou, que o Papa Pio XII vai chamar de falso misticismo. Então é fundamental resgatarmos este hábito, sabe? O hábito de oscular, o de beijar a cruz, como no terço. Eu dou um beijo aqui, na realidade eu estou a beijar Nossa Senhora. E ao beijá-la, beijar nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é Nossa Senhora, porque Ele é nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é mãe dele. As pessoas devem achar que eu sou maluco, porque o meu carro é Chevrolet, Eu reparei, acho que eu vou só comprar Chevrolet agora. O Chevrolet tem cruz, É a única marca. Aí eu tenho beijado a chave do carro. As pessoas devem achar que cara materialista, Esse tem a Maria Gasolina, esse é José Gasolina mesmo, Aí eu tenho aqui Santo Afonso, eu beijo Santo Afonso e beijo o símbolo da Chevrolet, mas não é por amor a Chevrolet, porque aqui é a cruz de Cristo. Então vejam, ter esse hábito, a gente não beija a imagem dos nossos amados, Se eu tenho uma foto da minha família no trabalho, eu não beijo lá a foto da minha esposa, dos meus filhos. É evidente que assim eu estou a beijá-los, Eles que estão distantes naquele momento. Então, nós somos homens, Nós temos corpo também. Então, esses atos físicos facilitam as realidades espirituais, contribuem para que nós cresçamos espiritualmente. Então, é isso que o Papa Pio XII está a falar aqui. E aí ele continua no parágrafo 58. E assim do elemento corpóreo, que é o coração de Jesus Cristo, e do seu natural simbolismo, é legítimo e justo que, levados pelas asas da fé, nos elevemos não só à contemplação do seu amor sensível, porém a mais alto, até a consideração e adoração do seu excelentíssimo amor infuso, e finalmente num voo sublime e doce ao mesmo tempo, até a meditação e adoração do amor divino do Verbo encarnado, já que à luz da fé, pela qual cremos que na pessoa de Cristo estão unidas a natureza humana e a natureza divina, podemos conceber os estreitíssimos vínculos que existem entre o amor sensível do coração físico de Jesus e o seu duplo amor espiritual, o humano e o divino. Em realidade, não devem esses amores ser considerados simplesmente como coexistentes na adorável pessoa do Redentor divino, mas também como unidos entre si, com vínculo natural, nisto que ao amor divino estão subordinados o humano, o espiritual e o sensível, os quais são uma representação analógica daquele. Com isso, não pretendemos que no coração de Jesus se deva ver e adorar a chamada imagem formal, quer dizer, a representação perfeita e absoluta do seu amor divino, não sendo possível, como não é, representar adequadamente por qualquer imagem criada a íntima essência desse amor, mas a alma fiel, venerando o coração de Jesus, aqui está o pulo do gato, adora juntamente com a igreja o símbolo e como que a marca da caridade divina,
caridade que com o coração do Verbo encarnado chegou até a amar o gênero humano contaminado de tantos crimes. Então esse é o detalhe. O coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que é símbolo desse amor, eu contemplo, né, o sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo, e num primeiro momento o Papa fala, eu vou meditar, eu contemplarei este amor sensível, o coração que palpita, mas isso me levará a contemplar o amor espiritual humano, né? Nós amamos com as nossas almas, né? Com as nossas almas, evidentemente as nossas almas humanas, nós amamos através das almas. Então, a partir do coração que palpita, eu chego a contemplar este amor espiritual humano e dele o amor espiritual divino, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama com amor divino, já que Ele é Deus que se fez homem. Então vejam que a contemplação na realidade do Sagrado Coração de Nosso Senhor favorece a interiorização, favorece o aprofundamento, né, o nosso crescimento espiritual, quando na realidade alguns poderiam erroneamente pensar que contribuísse, pelo contrário, para que nós não crescêssemos espiritualmente. Muito pelo contrário, com esses sinais sensíveis, nós alcançamos as realidades mais interiores e mais profundas. Isso vale não apenas para Nosso Senhor, isso vale em tudo. Uma imagem de Nossa Senhora, quando eu a contemplo nos seus detalhes, eu não sei se vocês ouviram uma homilia, eu acho que eu citei isso na última aula, a homilia que o Padre Paulo Ricardo fez a respeito de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quando ele começa a descrever os detalhes, cada detalhe daquele ícone, e como isso contribui para a nossa meditação, como isso contribui para que nós compreendamos melhor os mistérios da nossa fé. Então é fundamental que possamos nos servir das imagens sagradas, nos servir concretamente para o nosso crescimento espiritual. E aí a gente termina com os 2 últimos parágrafos, que aí vai ficar completa essa consideração interior, né, do culto ao Sagrado Coração de Jesus. Portanto, neste assunto tão importante como delicado, é necessário ter sempre presente que a verdade do simbolismo natural, que relaciona o coração físico de Jesus com a pessoa do Verbo, repousa toda na verdade primária da união hipostática. Quem isto negasse renovaria erros mais de uma vez condenados pela Igreja por contrários à unidade da pessoa de Cristo em 2 naturezas íntegras e distintas. Essa verdade fundamental permite-nos entender como o coração de Jesus é o coração de uma pessoa divina, quer dizer, do Verbo encarnado, e que, por conseguinte, representa e nos põe ante os olhos todo o amor que Ele nos teve e ainda nos tem. E aqui está a razão porque, na prática, o culto ao Sagrado Coração, olha que coisa forte, é considerado como a mais completa profissão da religião cristã. Verdadeiramente, a religião de Jesus Cristo funda-se toda no homem-Deus mediador, de maneira que não se pode chegar ao coração de Deus senão passando pelo coração de Cristo, conforme o que Ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim sendo, facilmente deduzimos que, pela própria natureza das coisas, o culto ao Sacratíssimo Coração de Jesus é o culto ao amor com que Deus nos amou por meio de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo o exercício do amor que nos leva a Deus e aos outros homens. Ou dito por outra forma, este culto dirige-se ao amor de Deus para conosco, propondo-o como objeto de adoração,
de ação de graças e de imitação, e tem por fim a perfeição do nosso amor a Deus e aos homens, mediante o cumprimento cada vez mais generoso do mandamento novo que o Divino Mestre legou como sagrada herança aos seus apóstolos quando lhes disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O meu preceito é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse mandamento verdadeiramente é novo e próprio de Cristo, porque, como diz Santo Tomás de Aquino, pouca diferença há entre o Antigo e o Novo Testamento, pois, como diz Jeremias, farei um pacto novo com a casa de Israel. Porém, que este mandamento se praticasse no Antigo Testamento a impulsos de um santo temor e amor, isto pertencia ao Novo Testamento, de sorte que este mandamento existia na antiga lei não como próprio dela, porém como preparação da nova lei. Então, só para a gente fechar, o que o Papa afirma, a gente tem que levar isso no coração. E aqui está a razão, porque na prática o culto ao Sagrado Coração é considerado como a mais completa profissão da religião cristã. Então, que nós possamos sair da aula de hoje comprometidos, caso a gente até hoje não tenha dado a devida atenção ao culto, em nossas vidas, ao culto ao Sagrado Coração de Jesus, que a gente saia daqui comprometido a nos aprofundarmos neste culto, crescermos neste culto e vivermos esta devoção concretamente. Então, na próxima aula, já fica aí o aviso para nossa coordenadora Luísa, a gente vai falar do último capítulo da encíclica, que é a exortação à prática mais pura e mais extensa do culto ao Sagrado Coração de Jesus. Então aqui vai ser uma exortação do Santo Padre ao exercício concreto deste culto. E aí, como a gente consegue fazer isso, imagino, na primeira parte da aula, eu falarei também da devoção ao preciosíssimo sangue, que claramente, evidentemente, está totalmente ligada ao culto do Sagrado Coração. E aí, na próxima aula, eu apresento para vocês estes devocionários aqui que eu comprei do preciosíssimo sangue, que é próprio do mês de julho, tá? E aí a gente dá essa aula no mês de agosto e assim seguimos, tá bom? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Vamos rezar aqui uma Ave Maria. E aí... É sempre na última quinta-feira. Eu não te incluí no grupo, não? Eu disse que eu esqueci. Eu vou te incluir. Não, essa não foi porque eu vou viajar. Esse mês foi uma exceção porque eu vou viajar amanhã. Até peço que vocês rezem para eu conseguir descansar um pouquinho com a família. Mas em regra, na última quinta-feira do mês. Esse mês foi uma exceção. Então, última quinta-feira de agosto. A princípio será a nossa aula. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. Santa Margarida Maria de Alacoque, São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Deixa eu levá-los até a porta para vocês voltarem.